Olá! Nesse podcast falaremos sobre alguns importantes pontos acerca das enfermidades mais associadas à criminalidade. Embora não possamos afirmar de forma unânime, é importante frisar que a herança de uma predisposição é uma realidade tangível, ou seja, uma inclinação que em condições ou circunstâncias externas favoráveis ou desfavoráveis poderão levar ou não ao crime. Não há consenso na criminologia acerca da transmissão ou não do gene da criminalidade de ascendentes para descendentes. Os estudos a esse respeito têm sido realizados ao longo dos tempos de diversas formas, pela análise do comportamento de grupos sociais, de aglomerados étnicos e de grandes famílias, identificando indivíduos delinquentes nesses grupos e investigando se o crime passaria de uma pessoa para outra, como se fosse uma doença, sobretudo em indivíduos de uma mesma família. Apesar do meio ambiente não ser capaz de criar por si só um criminoso, ele tem uma importante contribuição na formação do delinquente, podendo acelerar, retardar ou desviar os influxos da bagagem hereditária, ou seja, o patrimônio genético que se recebe dos ancestrais. A ciência biológica informa que a transmissão de caracteres genéticos morfológicos, fisionômicos e fisiológicos está provada. Porém, quanto aos caracteres psicológicos, tendências, aptidões e temperamento, ainda não há um entendimento pacífico. Uns entendem que apenas alguns podem ser transmitidos, outros que isso depende completamente do meio em que será criado o indivíduo. Existe, porém, um único ponto de convergência na opinião dos autores, de um modo ou de outro. O meio ambiente sempre exercerá uma influência, o que pode, muitas vezes, ser a diferença entre delinquir ou não. Ficamos por aqui. Para saber mais sobre
Olá! Nesse vídeo falaremos um pouco sobre a evolução histórica do sistema prisional. No século XVI, com a crise do sistema feudal e a migração da população dos campos para as cidades, com um cenário de pobreza e miséria na Europa, o aumento da criminalidade foi inevitável e forçou a construção de várias prisões para segregar mendigos, prostitutas e delinquentes, com o fim de discipliná-los e corrigi-los através do trabalho, especialmente pelos crimes cometidos contra o patrimônio, que não se solucionavam com a pena de morte. A qual fatalmente exterminaria milhares de delinquentes assolados pela fome. A prisão mais antiga é a House of Correction, inaugurada em 1552 na cidade de Bridewell, na Inglaterra, a qual possuía disciplina extremamente rígida para a emenda dos delinquentes. Outro modelo de inspiração para a época foi a prisão de Amsterdã, inaugurada em 1596, na qual o trabalho era obrigatório. A cela individual era utilizada somente a título de punição, com vigilância contínua e leituras espirituais. Embora já fosse possível vislumbrar a utilização da pena de prisão, ficou claro que a alternativa foi adotada como uma forma de segregar determinada parcela da sociedade. Fato sociológico que merece inclusive registro pela problemática da população carcerária atual, não se olvidando da sua finalidade corretiva através do labor. A partir dessa época, surgiu a preocupação em desenvolver um sistema penitenciário com nuances mais humanitárias, destacando-se dentre os mais importantes a obra Reflexões, que fala sobre as prisões monásticas de Jean Mabillon, o clássico revolucionário dos delitos e das penas de Cesare Beccaria, e o estado das prisões na Inglaterra e no país de Gales, de John Howard. Sob essa ótica, surgiu no século XIX, por intermédio de Jeremy Bentham, um modelo panóptico que, inspirado nas ideias de John Howard, é o primeiro modelo que merece destaque nos estudos dessa unidade. Bom, ficamos por aqui.